Nesta semana, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, ela sinalizou que pretende enviar o texto do acordo entre União Europeia e Mercosul ao Congresso agora na primeira semana de fevereiro. Lembrando que é um acordo, então, que foi assinado, mas que cada país agora precisa olhar para dentro de casa, fazer as suas próprias assinaturas. Então, aqui no Brasil, isso deve ir para o Congresso e, como eu disse, então, a Gleisi Hoffmann está sinalizando que isso vai para o Congresso agora, antes mesmo do Carnaval. E além de dar continuidade, então, ao processo no primeiro semestre, que já era a expectativa colocada, existe também a estratégia de caminhar logo com isso para pressionar o Parlamento Europeu, porque por lá o acordo foi judicializado. Então, para a gente entender essa movimentação, esses acontecimentos que podem vir aí a partir da judicialização, nós vamos conversar agora com o André Passos. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, já esteve com a gente aqui em outras oportunidades. Obrigada de novo pelo seu tempo, por ajudar a gente aqui a analisar, a compreender tantos fatos que se conversam. E eu gostaria, então, André, de te perguntar, pedir, claro, para você retomar um pouquinho esse breve histórico, Então, o que significa essa judicialização no Parlamento Europeu e como que o agro pode interpretar isso, como que vocês dentro da FGV estão olhando para isso, já que a gente sabe que, sim, existe uma pressão da bancada ruralista também para aprovar isso logo, Como que essas questões se conversam? Obrigada de novo pela sua participação. Eu que agradeço, Mariana. Bom, vamos tentar resumir, mais uma vez, aliás, brilhante introdução que você fez, porque trouxe esses pontos em perspectiva que dão a chance da gente, a partir daí, tentar dar os desdobramentos e os cenários possíveis, da judicialização. Aliás, judicialização me lembra um certo país, não é mesmo? Que temas que são temas que devem ser tratados pelo parlamento acabam parando no judiciário e travando, de certa forma, o andamento. Mas em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, isso já era esperado, Da última vez que estivemos aqui falamos sobre isso, a gente disse que apostava que isso ia ser fechado, foi, mas não sem salvaguardas e não sem um esperneio de alguns países integrantes da União Europeia, França, Itália, Polônia, alguns dos países que a gente citou da última vez e que estão contidos, vamos dizer assim, nesse esperneio da judicialização. Inclusive, se esperava que isso fosse aprovado no Parlamento Europeu por uma margem apertada, exatamente por conta dessas discussões, E a questão foi judicializada, ao que me parece, para dar um pouco mais de tempo até por conta do assunto, que o assunto envolve uma resistência muito grande aí dos produtores europeus. Por outro lado, como todo tratado internacional e como indica a questão da judicialização na União Europeia, ele precisa ser ratificado pelo parlamento para que ele tenha validade interna, Toda norma de direito internacional, ela só tem validade interna a partir do momento que o parlamento ratifica essa legislação, através de um ato legislativo próprio. No Brasil não é diferente. Então o Brasil assina o acordo e para que ele tenha validade perante a ordem jurídica local, a ordem jurídica brasileira, ele precisa ser ratificado. E é sobre isso, então, que a ministra está comentando, ou seja, o Brasil vai dar andamento nos trâmites legislativos necessários à ratificação em termos de direito interno do acordo internacional. Então, do lado do Brasil, o andamento vai se dar naturalmente, espero, sem nenhuma judicialização. Na Europa, ao que parece, questões políticas continuam permeando essa discussão do acordo e, portanto, a judicialização, na minha visão, tem muito mais um viés de ganhar tempo, como algumas judicializações que a gente assiste aqui no Brasil, do que obstar o acordo propriamente dito, já que tem muitas partes discutindo a questão e essa questão não está tão pacificada assim entre os Estados-membros da União Europeia. Esse é o cenário que eu consigo antever para os desdobramentos do acordo. É claro que isso vai delongar um pouco a vigência do acordo, mas também não é tão
fast track, né? As coisas não vão acontecer imediatamente. Isso também não vai impactar diretamente muitos dos produtores brasileiros, não vai impactar muito diretamente nesse momento essas discussões que você falou de EUDR, moratória de soja. Então, são temas que a gente precisa ficar atento, precisa acompanhar, principalmente em relação àqueles produtos como café, como carne, como frutas, em que o acordo gera uma maior amplitude de acesso aos mercados europeus, mas que, por outro lado, não geram ainda um impacto significativo para as vendas e exportações do agronegócio brasileiro. A carne, por exemplo, a Indonésia acabou de autorizar a entrada de carne brasileira, um mercado extremamente relevante. A gente tem outros mercados sendo abertos. A gente tem alguns setores aqui no Brasil também questionando o acordo, né? É bom para quem? Como, por exemplo, o setor de vinhos, né? Que vai sofrer uma maior concorrência dos vinhos europeus. Enfim, é uma questão, que você vai precisar no tempo ir desdobrando e, obviamente, essas são inferências políticas que são diferentes de questões mais práticas da acoplagem, do funcionamento do acordo, mas que não prescindem dessa ratificação nos parlamentos, tanto do Brasil quanto no Parlamento Europeu, onde a questão, nesse momento, está judicializada. Perfeito, André. Te agradeço por essa explicação e aí aproveito, inclusive, para a gente trazer essa amplitude, porque isso, estamos falando de Europa, que são vários países, e aí a gente fica falando Europa e Brasil, Europa e Brasil. Não, é Europa e Mercosul. Então, aqui também, entre os vizinhos, é preciso haver um alinhamento, é preciso haver, né, assim, o mínimo de fato acordo, falar a mesma língua para que saia assinado, né? Mas aí eu queria entender isso também, assim, como que você enxerga? Porque a gente sabe que, você falou, né? Os trâmites, então, aqui no Brasil vão continuar seguindo como eram previstos. Se lá está judicializado, vamos olhar para o nosso quintal primeiro. E a gente sabe que o Congresso brasileiro, ele tem uma representatividade muito forte do agro, da bancada ruralista. Então, tende a andar aí também né, ter uma celeridade aí de acordo com o que se espera do primeiro semestre. Mas olhando para essa questão também do direito, da judicialização lá, adianta, de fato, a gente caminhar aqui, vamos supor, esteja tudo assinado até julho, adianta se outros países do Mercosul talvez não caminharem no mesmo ritmo, ou se lá continuar judicializado? Porque aí eu estou pensando no esforço do Congresso brasileiro mesmo, né? A gente sabe o quanto de pautas e assuntos os mesmos políticos às vezes precisam passar caneta, aprovar, estudar. Adianta também querer acelerar tanto se o resto do mundo às vezes nem está tão com essa mesma disposição? Mariana, excelente colocação, né? Porque dá a gente a chance. A pergunta era o Brasil acelerar vis-à-vis a Europa, mas o Brasil faz parte de um bloco, que é o Mercosul, que outros países integram, né? A questão é que são uniões diferentes, são conformações diferentes, né? A União Europeia é mais do que uma união aduaneira, inclusive é uma unidade monetária, um parlamento, é uma representação que tem uma conformação diferente do Mercosul, que é mais parecido com uma união aduaneira, né? Dos países integrantes do Mercosul, e que, portanto, vão ter as suas próprias diferenças. Então, quando a gente fala em ratificação pelo Brasil, a gente está dizendo o seguinte: olha, o tratado foi assinado pelo Mercosul, mas o Brasil, para poder implementar essas normas no direito interno brasileiro, vai precisar ratificar. Por outro lado, na Europa, além de termos as questões locais dos países, né, que integram a União Europeia, nós temos um parlamento europeu que precisa ratificar isso, e essa questão que foi judicializada. Por isso que eu digo que, na prática, são questões muito mais políticas do que questões que vão interferir no próprio andamento aí, da ratificação no direito interno brasileiro dessa norma e do próprio andamento aí, da vida real, da vida como ela é,
dos negócios no campo, né? Como você disse, o Parlamento brasileiro tem no parlamento uma representatividade muito grande do agronegócio brasileiro e, portanto, não vejo maiores problemas nesse andamento no Brasil, nessa ratificação. Por outro lado, nos outros países integrantes do Mercosul, provavelmente eles vão precisar ratificar como norma de direito internacional essas normas do Tratado Mercosul-União Europeia para ter validade interna, mas isso não modifica a relação de validade interna do Brasil e a questão da necessidade disso ser ratificado pelo Parlamento Europeu, que está judicializada no momento. Porém, isso significa dizer que, de novo, a acoplagem não vai ser tão automática assim, essas questões vão se deslindar no tempo, vão se desdobrar no tempo, mas eu creio, da mesma forma que a gente falou da outra vez para assinatura ou não do acordo, que isso vai acontecer, porque recentemente a União Europeia também fechou um acordo com a Índia, né, que era um tratado que estava demandando 20 anos de negociação, tal qual do Mercosul. Tem a questão dos Estados Unidos, que envolve a geopolítica na Groenlândia, a ameaça de taxação dos produtos europeus. Então, assim, o mundo está se mexendo de alguma forma para garantir, através desses novos acordos, um ambiente de um mínimo de segurança jurídica para se realizar essas transações no âmbito aí da cadeia ampla do agronegócio, das cadeias globais de produção, e a Europa sabe que não pode ficar de fora disso, porque a gente está falando de alimento, a gente está falando de energia limpa, a gente está falando de inserção da comunidade europeia, da União Europeia, nas cadeias globais de abastecimento e de fornecimento de produtos.